Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? É um aquecimento para uma live, para uma conversa gostosa que nós vamos ter daqui a pouquinho, né? Chamei aqui a Elisandra já, para que a gente possa ter um papo gostoso. Quero começar agradecendo, estou vendo aqui muita gente do Instituto entrando, Renata, Zilda, Cadu, que bom. Nesses tempos pandêmicos, né? Eu recebi uma mensagem aqui que a Elisandra não está conseguindo participar. Não sei se a Bruninha pode ajudar e mandar uma mensagem para a Elisandra. Bruna, pedir para ela participar. Ah, ela entrou, que bom. Que bom. A gente está se aquecendo. A Elisandra seguramente vai entrar aí junto com a Juliana. São duas mulheres incríveis que vão participar conosco desse momento gostoso, né? Um bate-papo muito feliz, só de agradecimento. E entrou aqui a Tati Costa, que bom, Tatiana, ver você. A próxima será você aqui participando conosco desse momento gostoso. Mas eu queria dizer que nós temos uma pretensão de, nesse momento, né, de bate-papo, da gente convidar a Bernadette. Né? A Bernadette é uma pessoa nossa, uma voluntária que tem feito um trabalho bem bacana de fazer a tradução das nossas lives em Libras, né? Para que a gente possa ter aí mais pessoas participando da nossa conversa, né? A Elisandra diz que solicitou entrar e eu não consegui aceitar. É isso, Elis? Tenta ver de novo como é que eu faço para te aceitar aqui. Essas lives, né? A gente sofre aqui com essa tecnologia. Eu vou tentar convidar a Elisandra de novo, tá? Eu vou chamar a Elis. Deixa eu ver aqui. Elisandra. Mandei para ela. Deixa eu ver se ela conseguiu. Que bom! Imagina se você não consegue entrar. Não tem live. Não tem live sem você. Tudo bem? Tudo bom, Elisandra? Muito legal ter você aqui, né? Eu vou tentar. A Ju está com você por aí, não? Ela está em casa agora. Ela deve estar tentando entrar lá da casa dela. Eu vou tentar dar um toque aqui, Tá. que daí a gente já vai. O que a gente vai fazer, Liz, o Instagram ele só permite 3 pessoas batendo papo, né? A gente queria muito chamar a Bernadette para ela fazer a tradução em Libras. E aí, eu não sei, eu acho que a Ju entra um pouquinho para conversar, ou a gente chama a Bernadette faz a tradução da sua história, pelo menos esse início, para as pessoas participarem. Depois a gente agradece a Bernadette e aí a gente chama a Juliana. O que você acha? Pode ser? Eu acho que seria bacana, né? Deixa eu tentar chamar a Bernadette, Elis. E aí a gente começa tudo junto. Só um minutinho. Peraí. Oi, Ju, você está entrando? No Instagram, você tem que entrar no seu Instagram e ir lá no Instituto Ela, vai estar clicando que está ao vivo, e aí é só você clicar no perfil. Tchau. Isso. Tá, tchau. Eu chamei a Bernadette, aí a gente começa com a Bernadette tentando fazer essa tradução para a gente, tá, Elis? E eu queria, assim, começar do começo, né?
dizer o seguinte, que o Instituto Ela, né, você tem acompanhado a gente desde o início. Eu acho que foi você a primeira pessoa, você e a Sueli, né? Mas a gente traz sempre você, Elis, porque quando nós começamos o nosso trabalho, a gente também precisava de uma fonte de inspiração, vamos dizer assim, né? A gente tinha uma missão, a gente tinha algumas coisas pensadas, né? Desculpa, gente, eu tô com alergia. Não tem problema. O clima tá bem seco. O que a gente tentou, né, no início do nosso instituto, Sônia, que você ainda não teve o prazer de conhecer pessoalmente, mas aquela feijoada lá no bistrô está de pé e a gente vai com certeza absoluta, mas é trazer um pouco nesses encontros que a gente faz de quarta-feira, né, que a gente deu o nome de Ela com Elas, é trazer mulheres como você, como a Juliana, para que a gente possa inspirar outras mulheres a fazer as coisas diferentes, ajudar apesar de todas as situações difíceis. Então, a gente tem vindo aí com uma série de pessoas que têm trazido histórias e histórias significativas, né? A gente tem esse instituto, ele é muito jovem, né, Elis? Você lá com a sua experiência, eu me lembro que na primeira vez que nós nos encontramos, você deu uma aula, na verdade, né, para nós. Estávamos lá, eu, a Edna e uma outra voluntária nossa, né? E foi um verdadeiro aprendizado. E a gente diz para você uma coisa, né? O Instituto Ela, ele tem uma missão, ele é muito fundamentado na educação e a gente quer, por meio do conhecimento, ver o que a gente pode fazer. E você se apaixonou pela gente e tem ajudado muito também com as tuas observações, quando a gente fala sobre o que a gente pode fazer, Elisandra. Me lembro que a gente teve um papo muito gostoso, eu, você e a Sônia, e você trouxe para a gente uma série de questões que muitas vezes não passa pela nossa cabeça, né? E a gente tem tentado, né, da melhor forma, ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, e não só uma vulnerabilidade financeira, mas pensando numa vulnerabilidade emocional, social, até de trabalho, de força, de autoestima. Então, você tem ajudado muito a gente nesse sentido. Então, a primeira coisa que o Instituto quer fazer para você é te agradecer, de coração, né? Ai, a gente que agradece. Vocês foram muito, foi muito bacana a ida de vocês lá em Paraisópolis. Um time super reforçado de mulheres incríveis. A gente fez aquela rodada de apresentação, foi muito bacana. E acho que só agrega, né? É super importante a gente somar forças, na verdade, para causar mesmo essa transformação, poder contribuir, ajudar um ao outro, para que a gente possa, de fato, conseguir alcançar os objetivos. E eu vejo muito, a gente é muito grata ao Instituto Ela pela parceria, pelo apoio na operação das marmitas, pelo trabalho que a gente faz com as mulheres aqui em Paraisópolis. É recíproco, essa gratidão a gente também tem das mulheres aqui de Paraisópolis com vocês, Instituto Ela. Legal, Elis. A Bernadette entrou e a gente assumiu um compromisso, né, do Instituto nessa integração, trazer sempre alguém que ajude também outras mulheres e outras pessoas que têm uma deficiência. E nesse caso, a Bernadette está à nossa disposição, fazendo a tradução aí da sua história tão linda, para que todos tenham acesso. Mas, obrigada, Bernadette. Ela é uma fofa. Obrigada também. E a Bernadette, ela está no Rio, tá? Mas quando nós tivermos... Me senti chique agora. Elisandra, você sabe que a gente ampliou, né? Aqui o Instituto, nós já estamos lá no Rio. Aqui, nessa live, a gente tem muitas meninas. Aí eu quero que elas se pronunciem, batam palminhas e digam estou aqui,
porque tem um time muito forte do Rio, fazendo um trabalho bárbaro lá. A gente tem lá em Manaus, né, a Nelly, que é uma gestora, e a gente tem notícias, eu não vou contar agora, né, para não dar spoiler, mas em breve a gente tem uma notícia muito bacana da ampliação do Instituto. E eu me lembro que você disse para a gente, lá naquela reunião, que o seu sonho era levar esse projeto que você faz e fez na comunidade de Paraisópolis para outras comunidades com necessidades. E eu queria que você contasse um pouquinho o que você já fez. Primeiro dizer assim, Elisandra, o que te levou a lutar sempre, que você contasse um pouco da tua história, o que você enfrentou e o que te levou e te fez persistir nessa tua trajetória de mulher incrível que você é. Bom, o que me levou a fazer o trabalho e assumir essa responsabilidade aqui na comunidade foi muito a vontade de vencer na vida, né, de poder transformar. Eu sou filha de empregada doméstica, de pedreiro. Minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos, né? Eu sou a terceira mulher entre 3 mulheres e 2 homens. E a minha história ela é muito semelhante à história de milhares e milhares de pessoas aqui do Brasil. É, a minha mãe ela é de Paraná, mas ela conheceu meu pai aqui em São Paulo, em Paraisópolis, que meu pai vinha para trabalhar na construção civil, juntava um dinheiro e voltava para investir o dinheiro que ele ganhava na obra, junto com o pai dele, na roça, né, na Bahia. E aí, numa dessas idas e vindas, ele conheceu a minha mãe, eles começaram a namorar, meu pai trabalhou, terminou a obra, ele falou que ia voltar para a Bahia. E ele chamou minha mãe para voltar com ele, né? E aí a minha mãe foi para a Bahia, ficou morando lá por 9 anos. Nesses 9 anos, ela teve as 3 mulheres lá na Bahia, no sertão. Nasci em casa, porque não tinha hospital. Eu, a minha irmã mais velha, a minha irmã do meio, a Elisângela, que inclusive eu tenho uma irmã minha que é especial, muito por conta dessa questão da saúde, né? E a saúde bem precária, minha mãe teve dificuldades no parto e a Elisângela nasceu com problemas. Mas, enfim, e a minha história ela é muito assim, de superação. Minha mãe e meu pai decidem voltar para São Paulo, voltar para Paraisópolis depois de 9 anos. Minha mãe cansada da pobreza, cansada do sertão mesmo, da vida sofrida do sertão, e com o objetivo mesmo de conseguir trabalho e dar uma educação melhor para os filhos, né? Ela estava grávida do meu irmão Alex, e aí a gente volta para Paraisópolis, eu venho com 1 ano de vida, né? Uma viagem que a minha mãe fez sozinha, porque meu pai veio na frente primeiro, ficou 3 meses, depois de 3 meses a gente veio, e aí a minha mãe organizou tudo e viajou no ônibus com eu e minhas 2 irmãs grávidas do meu irmão Alex. E aí a gente chega em Paraisópolis, e eu acho que toda essa dificuldade, porque a gente, mesmo sendo de uma família humilde, a minha mãe sempre passou muitos valores, né? Ela teve uma vida muito sofrida, e o do meu pai, assim, não foi uma vida sofrida, que eu falo assim, mas de muito trabalho. Mas a minha mãe teve muito sofrimento, porque ela teve uma vida muito difícil mesmo com a família dela. E ela sempre pediu muito que a gente aproveitasse a oportunidade de estudar, porque ela não tinha tido a oportunidade de estudar, né? Ela sempre incentivou muito e ela sempre cuidou muito, mesmo tendo 5 filhos, ela se dedicou muito. E a educação ela sempre priorizou. A gente, minha família toda, meus irmãos sempre vêm de escola pública e a minha mãe sempre buscou fazer com que a gente aproveitasse o máximo essa oportunidade dos estudos. E aí a escola é que me desperta, né? Porque eu estava chegando no ensino médio e eu queria muito fazer faculdade e meus pais não tinham condições de pagar. E aí eu vi um movimento através do Grêmio Estudantil da escola, de amigos que estavam organizando cursinhos pré-vestibular, para que a gente pudesse poder concorrer, conseguir concorrer com dignidade uma bolsa de estudo nas universidades, né, prestar o Enem e tudo mais. E aí foi a oportunidade, naquele momento, até então, eu ainda ficava muito assim, eu quero fazer. Eu não chegava tanto coletivo. E aí o meu envolvimento no Grêmio Estudantil da escola
foi o que me despertou na possibilidade mesmo de fazer uma coisa maior, não só por mim, mas pelas outras pessoas. E o sentimento também de desconstruir muito o preconceito que as pessoas têm em relação à favela. Então, assim, a gente, há 15 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de ir para os lugares, porque a gente era muito mal vista. Se alguma coisa acontecesse de errado, a gente seríamos as primeiras pessoas a serem apontadas, né? Para o pessoal de Paraisópolis. Então, eu junto com esse grupo, né, que são os meus amigos até hoje, que vem tocando trabalho aqui em Paraisópolis, a gente se uniu para que a gente pudesse desconstruir todo o preconceito e essa visão que as pessoas têm muito errada do que é uma favela, né? A gente sabe que todo lugar existe pessoas ruins, Paraisópolis não é diferente disso, mas a verdade é que a maior parte da população da comunidade são pessoas muito boas, pessoas trabalhadoras. E aí a gente começou a construir todo o movimento. A gente, primeiramente, começou a se inscrever em tudo que era evento público que se tinha, não importava se era de cultura, se era de educação, de esporte, se era um show, mas tudo que era público, a gente começou a se inscrever. E aí, quando nesses eventos, nesses congressos, fóruns que a gente começou a se inscrever para participar, alguns deles tinham o microfone aberto ao público. Tinha um momento no evento que eles abriam o microfone para o público, ou para fazer uma pergunta, ou para se apresentar, dar uma contribuição com a atividade, com a palestra, enfim. E aí a gente criou um movimento que a gente falou assim, ó, a gente vai em grupo para esses eventos, e toda vez que tiver microfone aberto ao público, a gente vai se inscrever para falar. E toda vez que a gente falar, a gente vai se apresentar, vai falar que a gente é de Paraisópolis e vai começar a falar do trabalho. Parece, até então, meio louco, se a gente parar para pensar, é louco, mas foi algo que deu muito certo. No início, as pessoas começaram a falar assim: esses jovens estão tudo maluco, né? Tipo, chegava no evento público de política, a gente falava, era um evento de educação, a gente falava, às vezes era evento assim, cultural, a gente nem tinha muito o que contribuir ali, porque a gente não estava fazendo nada específico naquela área, mas a gente falava. E aí começou a criar uma curiosidade nas pessoas, né? As pessoas começaram a falar, nossa, porque não era só uma pessoa de Paraisópolis que falava, eram várias pessoas que falavam. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, está acontecendo alguma coisa em Paraisópolis, eles estão se organizando, alguma coisa está acontecendo lá. E aí também nessas idas de evento, a gente conheceu muitas pessoas bacanas, pessoas muito legais, que quiseram nos conhecer também, e essas pessoas começaram a marcar encontros, eu quero ir para Paraisópolis, eu quero conhecer o trabalho, eu quero ver como que eu posso ajudar. E aí a gente foi essa porta, essa ponte de acesso para que parceiros pudessem ir para a comunidade. E aí foi quando a gente começou a trabalhar muito forte essa questão da desconstrução do preconceito que se tem as favelas, como em Paraisópolis, aproximar o Morumbi da comunidade, que são os nossos amigos, né, são os nossos vizinhos e os nossos amigos. Uma coisa que a gente fala no trabalho é que não existe Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Né? Então, temos os nossos vizinhos ricos, né, que são pessoas muito boas também, a gente tem muitos parceiros no Morumbi, e a gente costuma sempre fazer essa ponte para Paraisópolis, Morumbi, e não só mais hoje Morumbi, mas também todas as outras comunidades, todos os outros bairros, empresas, organizações que têm interesse em apoiar e fortalecer o que é comunidade de modo geral, não só Paraisópolis. E aí eu trabalho. Opa, acho que deu uma travada. Opa, voltou, Elis, voltou. E aí o trabalho cresceu bastante. Parece que deu uma travadinha. Aí o trabalho cresceu bastante. A gente tem a necessidade de ter um trabalho focado nas mulheres, porque a maior parte da demanda era trazida por mulheres. Elas eram maioria em tudo. E
E aí também elas vinham pedir ajuda para a questão da violência doméstica, elas eram maiorias no projeto, eram elas que reivindicavam a creche para o filho, o asfalto da rua, o problema da viela, né? E aí a gente decidiu em 2006 fundar a Associação das Mulheres de Paraisópolis. E aí eu faço parte das diretoras que fundaram a entidade, junto com um grupo de mulheres maravilhosas. Então, a gente teve lá a Juliana Gonçalves, a Juliana da Costa, a Regiane dos Santos, a Neuza Vicente, a Helena Santos, a dona Josefa Campos, que infelizmente no ano passado partiu, e um time, a Luzia, a gente teve um time assim, de mulheres que nos ajudaram muito para que a gente pudesse criar a Associação das Mulheres de Paraisópolis. E aí a nossa missão, enquanto mulheres moradoras... Está ouvindo? Estou ouvindo. Está pipocando um pouquinho, não sei se é para todo mundo, para mim. Está te ouvindo bem. Tá ótimo. E aí, quando a gente montou mesmo a associação com a missão de fazer com que a gente pudesse promover o empoderamento feminino das mulheres da comunidade, para que elas pudessem sair. Elis, congela um pouquinho a sua história, que eu quero te fazer uma pergunta bem importante de um pedaço que você contou, que eu acho que tem tudo a ver com nós da educação. Você disse assim, Sandra, eu fui para a escola e na escola eu encontrei uma força no Grêmio estudantil. Você vê que os professores da sua escola, eles ajudaram em alguma coisa? Como é que você vê essa relação dos professores nessa ajuda, nessa contribuição, Elis? Fundamental. Os professores, assim, eu tenho muito carinho, inclusive, e contato com todos eles, até hoje, assim. Acho que a educação, para quem é pobre, para quem vem de baixo mesmo, que vem de origem humilde, ela é a única opção que a gente tem de transformação, não tem uma outra. Se você não se apegar à educação, você não tem sonho, você não acredita. Então, a educação, ela cumpre esse papel, que é muito importante para quem é pobre, né? Para quem nasce sem perspectiva, para quem nasce numa situação de dificuldade. Então, a educação, para mim, era a única porta que eu tinha de acesso. Ou eu dava bem, ou eu me dava bem na escola, ou eu não ia dar bem em lugar nenhum. Era a minha chance de transformação, era a chance que a minha mãe estava me dando para que eu pudesse mudar a minha trajetória. E os professores, eles cumprem esse papel, né? Porque muitos se tornam seus amigos, se tornam pessoas que te inspiram, que te escutam, que te incentivam. Eu tenho professores meus, assim, que são meus amigos, né? Eu tenho a Carla Thomas, que fez um trabalho incrível na minha escola de literatura, estimulando a leitura entre os jovens. E, assim, o meu gosto por ler, eu devo muito ao programa de leitura da minha escola, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li todinho, que eu peguei e li, e que me estimulou a ler outros, foi do Pedro Bandeira, né? Que legal. E que foi trabalho de escola. E aí depois vieram outros, né? Clarice Lispector, aí veio A Revolução dos Bichos. Você tem né? um livro, né, Liz? Você escreveu um livro. Tenho um livro. Na verdade, eu contei a minha história e eles eles fizeram a minha biografia. Ele foi escrito pelo Rodrigo Barreto e a Flávia Iriarte, e foi publicado pela editora 8,5. E foi fundamental. E aí tem vários professores. Tem o professor Wilton de Química, o professor William de Física, a professora Eliane de História, a professora Sônia de Ciências e Biologia. Então, assim, eu tive professores que me ensinaram muito, muito, e que com certeza me colocaram num caminho, me ajudaram a permanecer nesse caminho, que é mesmo um caminho bom, né? Um caminho que me levou ao trabalho comunitário, me levou ao trabalho social, mas que também me ajudou a poder transformar a minha vida, a cuidar da minha família e a cuidar da minha comunidade. Né? Hoje, óbvio, como você falou,
Hoje, conforme você vai realizando alguns sonhos, você vai sonhando cada vez mais. Então, Exato. eu não parei de sonhar. Eu não parei de sonhar nesse meio termo. E hoje o meu sonho é poder chegar nas outras comunidades do Brasil, Ô, né? Elis, Hoje o meu sonho... conta um pouquinho. Você disse assim que o que fez diferença para você desconstruir uma realidade que às vezes não é aquela e não é, você usou você disse assim, a gente usava todas as oportunidades para falar. O que você acha que foi uma habilidade que vocês tiveram? O que você diria assim, Sandra? Eu acho que essa habilidade é a que fez a diferença. E por que tantas meninas junto com você? Qual é a diferença que você vê e o que você diria para outras meninas fazerem, por exemplo? Eu não sei se é uma habilidade, se a gente pode considerar uma habilidade. Mas, por exemplo, aqui em Paraisópolis, mais da metade, 80% da nossa população é do Nordeste. Eu mesmo sou baiana. Eu cresci na comunidade, mas o meu convívio todinho é com a minha família da Bahia, né? Então, assim, a gente é muito teimoso e muito Guerreira, amostrado, guerreira, né? É, aguerrida, né? guerreira. E eu acho que essa força que a gente tem, eu acho que, assim, as dificuldades que a gente enfrenta, que são diárias, faz com que a gente crie condições, né? A gente sempre dá um jeito, a gente tem que ser muito criativo, a gente sempre está buscando ali alternativas. Ah, não dá certo isso, então eu vou fazer aquilo, né? Vou fazer dessa forma, vou criar isso, vou fazer isso. Então, eu acho que, primeiramente, essa força. Eu acho que, assim, eu tenho uma força e que não é uma força só minha. Eu vejo essa força muito presente nos meus colegas de trabalho, nas famílias, nos amigos. É muito presente essa força que a gente tem aqui na comunidade. Então, eu acho que essa força fez com que a gente não abaixasse a cabeça e fez com que a gente trabalhasse melhor nossa autoestima. Porque para se posicionar também, você tem que ter uma autoestima, você tem que ter uma confiança. Então, a gente teve um momento que a gente falava assim: a gente não é pobre, coitado, a gente não é vítima, a gente tem muito que ensinar, a gente aprendeu muito, a comunidade contribui muito para São Paulo. Então, eu acho que reconhecer o nosso esforço, reconhecer ocupar o nosso espaço de fala, e ter isso claro fez com que a gente pudesse alcançar e acessar essas pessoas, esses parceiros, os espaços que a gente frequentou e frequenta, né? Isso nos possibilitou chegar onde a gente Que chegou. bacana, Elisa. Acho que esse teu testemunho, eu queria que você falasse isso, porque você contou isso para a gente uma vez, né? Que trabalhar a autoestima dessas meninas, dessas mulheres, fazer com que elas tenham essa força. A força está dentro, a gente sabe, que é o que você disse. Mas como a gente pode contribuir cada vez mais para que E elas você até tenham perguntou, força? e aí você perguntou por que tem tantas meninas. Eu acho que hoje o time de mulheres, e aí não é só eu também, é várias. A gente tem um time muito bom de mulheres. A Regiane, a Juliana, a Suélia, a Nilde. A gente tem um grupo de mulheres assim que elas são referências, são inspirações. E eu acho que a comunidade que acompanha as mulheres que acompanham o nosso trabalho dentro da comunidade, sabendo que a gente é moradora, que a gente é que nem elas ali, elas também você traz o sonho para perto, né? Porque elas olham para a gente e elas olham assim e falam: nossa, a Elisandra conseguiu, eu também não vou conseguir, né? Legal. A Elisandra, ela conseguiu vencer, ela conseguiu empreender, ela conseguiu fazer a faculdade, ela conseguiu contribuir, eu também consigo fazer É um isso. sonho A Elisandra possível, também né, Elis? É um sonho Aham, a possível. Elisandra superou a violência, eu também posso superar a violência. Então, assim, quando a gente vence, quando uma de nós vencemos, a gente tá mostrando para outras que elas também podem vencer. Então, eu acho que é por isso que a gente acaba sempre estar rodeada de mulheres incríveis, mulheres da comunidade, pessoas que querem fazer. A gente tem tocado a operação de combate à fome na comunidade, com o apoio dessas mulheres que Conta estão na um linha de pouco para a frente. gente, Elis, como é que surgiu Mãos de Maria e o que você fez para ser uma empreendedora como você é hoje? O que você fez?
O Mãos de Maria ele surgiu como uma capacitação profissional da Associação das Mulheres. Fala um pouco disso, Depois virou. lindo. Como é essa escola de capacitação? São cursos que ensinam a mulher a produzir doces e salgados e pratos típicos do Brasil, das regiões brasileiras. E a gente começou essa capacitação profissional, foi o primeiro curso de capacitação, muito porque a gente queria ajudar a fazer com que a mulher gerasse renda. Porque se a gente fala de mulher empoderada na favela, a gente tem que falar da mulher com dinheiro no bolso, porque senão não existe empoderamento. Muitas das mulheres que sofrem violência doméstica dependem financeiramente do agressor. E aí ela não consegue sair desse cenário, ela não consegue vencer esse ciclo da violência. E aí a gente começou esse curso de capacitação para que essa mulher ela pudesse, com a profissão de doceira, salgadeira, ela pudesse começar a pegar encomenda e assim ganhar o dinheirinho dela, receber, gerar uma renda para ela e ela ir trabalhando isso. E aí, de lá para cá, que isso começou em 2007, a gente tem várias histórias. Teve mulheres que abriram o seu próprio negócio, teve mulheres que foram para o mercado de trabalho, não aceitou mais ficar dependendo financeiramente do companheiro, teve mulheres que começaram a empreender, a vender para as padarias, para os comércios locais, né? Então, são várias histórias que a gente tem de mulheres. E aí deu muito certo, a gente começou a prestar serviço como buffet, e com esse serviço todo sendo prestado por mulheres que foram capacitadas pelo Mãos de Maria. Depois a gente abriu um restaurante, que nele tem a horta, que vocês conheceram. Lindo demais, lindo. Uma horta. Aí a gente conseguiu um parceiro muito bacana, que trouxe uma bandeira muito forte, que é o combate à fome, que hoje também é uma causa muito forte do Mãos de Maria Brasil. E aí a gente começou a fazer o nosso delivery. Veio a pandemia, a gente estava indo para as outras comunidades, mas, enfim, né? Veio a natureza e mostrou quanto que a gente é vulnerável, e aí vem esse vírus. E aí a gente deu uma parada um pouco, nos reorganizamos, e aí a gente já estava recebendo muito pedido de ajuda, boa parte das mulheres que ficaram rapidamente sem emprego, muita mulher desempregada, e a mulher na periferia, milhares de mulheres são chefes de família. Imagina, você perder o seu emprego, você com criança para dar de alimentar, casa para pagar o aluguel, e você está sem dinheiro, né? E aí a gente se organizamos, mobilizamos uma rede de amor e solidariedade, de amigos e organizações que o Instituto Ela faz parte, e a gente começou a fazer campanhas de financiamento coletivo, a gente mobilizou para receber doações, e aí a gente começou uma operação de combate à fome, que é a Marmita Solidária, a Marmita das Marias, que é uma operação que a gente faz todos os dias com um time de mulheres da comunidade que cozinham todo esse alimento, a gente distribui para as famílias da comunidade que está passando fome, e hoje a gente está ampliando o nosso trabalho, levando para outros territórios. Agora, esse mês, a gente acabou de comprar a cozinha de Heliópolis. Uau! E a gente vai começar a operação das marmitas solidárias lá em Heliópolis. A Agrofavela acabou de inaugurar também uma horta lá na comunidade. Bacana, e aí a gente espera que, já com a horta inaugurada, a gente consiga implementar o espaço do bistrô lá em Heliópolis, e aí, por consequência, a gente ter todo o programa lá, capacitar, ter o espaço físico, que é para empregar as mulheres e comercializar a alimentação, que é o restaurante dentro da horta, e a gente também fazer o braço social, que nesse momento é necessário, né, que é poder combater a fome acolhendo as famílias com uma comida gostosa, com carinho, com amor para as famílias aqui da comunidade. E aí acho que eu vou deixar o resto para a Juliana falar, né? Elis, acho lindo, né? Eu vou agradecer a Bernadette, né? De ter contado a sua história, Bernadette. A gente tem um problema nesse Instagram que a gente não consegue chamar a quarta pessoa. E a gente precisava de você, Bernadette, para contar um pouco da história da Elis. Porque é uma menina guerreira que nos encanta, a todos nós. Ela é um ícone para a gente, e a gente se inspira muito nela quando a gente tem alguma coisa para perguntar.
a gente liga, manda WhatsApp, Elisandra, isso. Aí eu demoro, às vezes demoro para Não responder. faz mal, mas responde. Ai, E eu Senhor. acho muito bacana porque a gente fala com um conhecimento de causa. A gente vai lá no chão, entende, vê. A gente sempre fica muito preocupada, né? Se nós seríamos bem aceitas, né, Elisandra, lá com as. Um dia ela falou, Alô? Sandra, isso aqui não adianta. A gente falou, vamos fazer. Ela falou, ó, Facebook é um lugar que as pessoas podem aprender. No YouTube, porque a gente, com a pandemia, a gente quer chegar a ter o maior número de pessoas impactadas, né, com o que a gente oferece de bacana. E a gente quer dizer para você que nós estamos juntas e vamos te ajudar a você levar o Mãos de Maria para essas outras comunidades que você citou. O Instituto está crescendo e a gente tem aí esse veio, né? A gente tem vocês como De parceiras, amigas. empreendedorismo. A Sônia fala todos os dias, a gente precisa ajudar essas mulheres a empreenderem mais, a terem realmente o seu dinheiro, né? E eu vou me despedir da Bernadette, dizer para você, Bernadette, queria que você tivesse mais um pouquinho, mas eu vou chamar a Ju, porque eu quero saber, a Juliana, como é que ela entra nessa história, e a Juliana... A Juliana é mais do que A eu. Juliana... Quando eu cheguei na Associação de Moradores, a Juliana já estava lá. Eu preciso ver se eu vou conseguir. A Juliana, eu sei que ela está aí no chat. Juliana, eu vou te convidar. Bom, aproveitar para agradecer, eu estou vendo com o Eduardo está aqui acompanhando a nossa live, o Eduardo é nosso coordenador de logística, Ah, que ele é lindo. super parceiro, ele opera lá a operação inteira de recebimento das doações, distribuição das doações, leva a equipe para as outras comunidades, para fazer entrega de cesta básica, para poder acolher as outras famílias das outras comunidades também, porque a gente sabe que não é só Paraisópolis que está enfrentando essa pandemia, são milhares e milhares de comunidades, e tem comunidade que não tem um terço do trabalho que a gente tem aqui em Eu Paraisópolis. fico E impressionada. agradecer todo isso, mundo, verdade. e agradecer também todas as mulheres incríveis que eu tenho a oportunidade de trabalhar, a Neide, a Dona Ivone, a Chile, a Cláudia, a Milena, a Solange Maria, a Edjane, a Vivi, Delicinha, olha os apelidos. Tem um monte Toda, de gente linda. a Quero, que é a Angélica. A gente tem um time de mulheres assim que me motiva todos os dias. A gente cria as coisas juntos, a gente uma apoiando a outra sempre, né? E eu sou muito grata ao time que eu tenho, às parcerias, ao Instituto Ela, você, Sandra, e todas essas pessoas maravilhosas que contribuem com o trabalho, que me fortalece, acredita no nosso potencial e nos ajuda, nos dá fôlego, né, para a gente poder continuar a jornada, que não é pouca, é muita, a jornada é grande, E acho bacana, Elis, o que eu acho muito interessante, né? Fica aí que eu vou chamar a Juliana e você fica aí, tá? Bernadette, obrigada, meu amor. Você é a nossa estrela e a nossa fofa, Bernadette, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Bernadette. Trabalho maravilhoso. É lindo, é lindo. Obrigada. Tchau. Vocês precisam ver Fiquem com Deus. Tá, deixa eu ver. Convidei a Ju, vamos ver se é a Ju. Eu acho que a Bernadette tem que sair, é isso? Isso, a Bernadette tem que sair. Bernadette, você consegue? Deixa eu ver. Acho que a Bernadette... Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu sair para vocês poderem... Isso. Vamos ver se a gente consegue. Já chamei a Ju, vamos ver se ela aceita. Se ela aceita, se ela entra. Elis, sabe o que eu acho bacana, né? E acho que vocês são um testemunho impressionante, é que vocês têm vida, né? Tem vida que eu quero dizer, tem em casa, tem marido, tem filho, tem mãe, tem... E eu queria que você falasse um pouquinho. Ju, eu vou te chamar de novo, já te chamei. Vamos ver se agora você consegue entrar, Juliana. Ela mandou aí? Eu acho que eu já acabei de chamá-la, vamos ver se ela entra. O que eu acho bacana, Elisandra, é assim, onde você já me falou, Sandra, eu encontro força, porque é o que eu
acredito. Ela está me dizendo que ela não está conseguindo participar. Mas deixa eu tentar mais uma vez, Ju. Se não, ó, tô te mandando agora. Acabei de te mandar, Juliana. Se não, a gente pode fazer um bate-papo até pelo próprio. Ela tá entrando. Ah, deu certo. Eu tô aqui acompanhando. A Elisandra me mandando mensagem. Ju, entra. Eu já tô. A gente tem um problema no IN. Nossa, que trio mais bonito, né? É. Só mulher Nossa, como bonita. nós somos lindas. Juliana, a gente estava ouvindo a história da Elisandra, né? E eu falo que você também é um ícone. Eu te conheci lá e eu assim, é a Juliana que cuida da parte pedagógica, dos projetos, dos professores. Quer dizer, a Juliana cuidava de tudo e mais um pouco, né, Ju? E aí eu queria saber do projeto de ajudar na escola, a Juliana entendia da escola. Então, o que eu queria dizer para você, Ju, hoje a gente vai focar nessa questão da história bonita de vocês e como vocês deram uma reviravolta e como vocês encontram esse tempo para levar o projeto de vocês para frente e sempre com um sorriso no rosto, uma alegria e um brilho que nos encanta. Então, eu queria que agora você contasse um pouquinho a tua história, Ju, para nós, e o que você deixa de mensagem bacana aqui para a gente. Vamos lá. Ô, Sandra, eu acho que é bom eu sair da live Não, por causa Fica ali. que tá dando interferência. não, Tá bom? não tá. Pode Não ficar. tá, não. Tá Tá, ótimo. qualquer coisa eu saio, tá, gente? Não, tá ótimo, Elis. Acho que você tem que ficar. Então, eu sou a Juliana. Diferente da Elisandra, eu já sou filha de Paraisópolis, né? Eu sou filha dos nordestinos que chegaram tentando uma vida melhor em Paraisópolis. Então, eu sou filha de uma baiana que veio parar em Paraisópolis com 10 anos de idade, porque perdeu a mãe com 4 anos de idade. Minha avó teve 9 filhos e aí morreu muito jovem, com 33 anos, e minha mãe veio morar com uma tia aos 10 anos de idade. E teve uma vida bastante sofrida, e meu pai veio de Pernambuco. E talvez já meio que por missão, os meus pais se conheceram no antigo Mobral, que era uma sala de alfabetização de jovens e adultos. Eles se alfabetizaram tardiamente, eles se conheceram quando estavam tentando aprender a ler e escrever. Né? E a minha história não é muito diferente da história das pessoas aqui de Paraisópolis, não. É uma história muito aguerrida, acho que os meus pais, eles priorizaram para a gente as oportunidades que eles não tiveram. Então, eu sempre tive no meu pai e na minha mãe de falar que eles ficavam o tempo todo assim, tem que fazer um curso. Eu soube de uma instituição que está oferecendo um curso tal, eu soube a tal escola é a melhor, então eu vou colocar meu filho nessa escola. E aí foi muito essa a nossa vida, né? E estava estudando lá na Etelvina, com 13 anos de idade, e surgiu uma oportunidade na minha escola, que eram alguns alunos, estava chegando, o Brasil estava entrando na era digital, então ia ter a inclusão digital, que se chamava lá nos anos 2000, parece uma coisa retórica, mas é recente, e que era a tecnologia chegando, mas que ninguém sabia operar. E aí eles escolhiam um aluno de cada sala para ganhar uma bolsa para aprender a mexer com informática e depois qual que era a missão. Esse um aluno que ganhava essa bolsa tinha que virar monitor de informática, que virava um professor de informática. Na minha sala, a aluna escolhida foi eu, né? E aí eu fui fazer esse curso, que foi um parceiro, a Porto Seguro Seguradora, e a Associação Crescer Sempre. Fiz esse curso, comecei a dar aula na minha escola e aí eu comecei a conhecer outros jovens de outras salas que também tiveram essa oportunidade. Foi o Gilson Rodrigues, a Rejane dos Santos, o Joildo, que da sala de cada um deles, eles foram os alunos que receberam essa bolsa e que junto comigo viraram professores. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, então a gente estudava à tarde e a gente dava aula de manhã e à noite. Então a gente passava o dia inteiro dentro da escola. Um certo dia, uma professora chamada Carla Thomas, ela nos chamou e falou, olha, vocês sabem o que é Grêmio Estudantil? E aí a gente falou que não sabia o que era Grêmio Estudantil.
E ela contou o que que era o movimento do Grêmio e falou todas as coisas e a gente, não, vamos fazer esse Grêmio Estudantil, e foi uma loucura, acabou que a gente acabou montando chapas diferentes, eu montei uma chapa, o Gilson montou outra, mas enfim, e aí elegemos lá o Grêmio Estudantil, comecei a fazer o trabalho do Grêmio, eu já estava no último ano da escola, e a Associação de Moradores, que é lá onde começou o nosso trabalho, recebeu uma doação de computadores. E meu pai pegou e falou, e só que eles não sabiam o que fazer com essa doação de computadores. Meu pai pegou e falou para o presidente da associação, não, minha filha entende tudo de informática, ela entende tudo de computadores, ela vai vir aqui montar esses computadores para vocês. E aí eu fui meio que assim, a contragosto lá na associação, montar esses computadores, mas aí quando eu cheguei eu vi um mundo ali, né? Comecei a conversar com as pessoas e a conhecer a história delas enquanto eu montava aqueles 20 computadores. Mas o que vocês vão fazer com esses computadores? Como é que vocês vão mexer? E aí foi quando eu conheci a Nilde, que ela me contou que eles não sabiam mexer, que eles não sabiam imprimir, que todos os ofícios que eles faziam, eles tinham que pagar. Eu falei, não, então a partir de hoje vocês não precisam mais pagar para fazer um ofício para a associação, porque eu venho aqui todos os dias e vou fazer esses ofícios com você e vou te ensinar a fazer os ofícios. E aí fiz esse combinado. E aí depois eu fui dar aula para os diretores da associação. E aí virou a minha primeira profissão, porque a gente acabou, que foi o primeiro convênio que a gente conquistou na instituição, foi um telecentro, que era um centro comunitário de inclusão digital, onde eu era a professora de informática. E aí acabou que o Gilson virou o presidente do Grêmio Estudantil da escola, e aí ele foi lá na Associação de Moradores me procurar, falou, vamos parar de brigar. Aí eu falei, não, vamos, já parou, já tudo isso aí da escola. Ele falou, estou precisando muito de um espaço, porque lá na escola tá difícil, tá pequeno, e a gente quer fazer formação, e eu que estava ali só de voluntária na instituição, olhei para ele e falei, pode vir, vem para cá, olha esse tanto de sala, a gente tem que ocupar, tem que trazer a juventude. E aí acho que foi um dia, inclusive, que a gente fala que a gente sonhou muito. Aquele dia que a gente conversou, que a gente sentou, e no outro dia a gente começou a fazer as coisas lá em Paraisópolis, e era curso de administração de empresas, curso de telemarketing, curso de informática, e aí a gente decidiu fazer alfabetização de jovens e adultos. E foi onde a gente tirou a linha que a Elisandra falou. Olha, as pessoas não sabem das dificuldades que a gente enfrenta aqui. Mas nós já nos sentíamos, naquele momento, como a gente já foi do Grêmio Estudantil da escola. Nós ganhamos um curso de informática. A gente eram os jovens, naquela época, olha, esses são os meninos que se deram bem da escola, né? Então a gente já se sentia empoderado o suficiente para falar, olha, nós não somos coitados, a gente precisa de oportunidade, as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Tem escola de lata aqui porque ninguém sabe, ninguém fala que aqui tem escola de lata. A rua não é asfaltada porque ninguém sabe que a rua aqui não é asfaltada, que o esgoto corre a céu aberto. E a gente começou a ir para todas as reuniões e as nossas pautas eram Paraisópolis e os seus problemas. E a gente começou, e a gente sempre sonhou grande, né? A gente falou, a gente pode falar com quem a gente quiser. Né? E aí, isso com 15, 16 anos de idade. Nas cabeças, a gente pode falar com quem a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, e a gente pode sonhar ser o que a gente quiser. Se a gente quiser falar com o presidente da República, a gente vai falar. Tanto que a gente fez isso. A gente foi lá falar com o presidente da República para falar, olha, você fazer urbanização em Paraisópolis. E isso porque a gente tirou um time de jovens ali, que a gente não deixou morrer, porque veio um Grêmio Estudantil, aí veio o outro, e aí a gente ficava incentivando todas as escolas. A nossa escola foi a primeira a ter um Grêmio, mas a gente conseguiu, em um dado momento em Paraisópolis, fazer com que todas as escolas tivessem Grêmio Estudantil. A Elis não contou, mas ela foi presidente de um Grêmio Estudantil também. Que legal. Aqui em Paraisópolis, né, o nosso vínculo começou, acho que principalmente daí, da presidente do Grêmio. E a gente começou a colocar todos os problemas e as dificuldades que a gente tinha, mas que a gente tinha como apontar as soluções. Nós mais capacitadas para dizer para o governo, para dizer para a sociedade como é que a gente solucionava os problemas de Paraisópolis. E era muito simples. Era dar oportunidade, que é a oportunidade que transforma a vida das pessoas. Né? Então,
a gente foi muito por essa linha, acho que foi uma linha muito, muito afetiva. E aí, uma coisa que a gente sempre diz é que, enquanto os jovens da nossa idade eles estavam pensando em ir para balada, ir para um show de pagode, que era muito da nossa época, a gente estava dentro da associação de moradores, traçando um plano de como a gente ia transformar as nossas histórias, de como a gente ia transformar a história de Paraisópolis e de como um dia a gente ia levar isso para o Brasil. A gente sempre falou, olha, nós vamos transformar a história da nossa comunidade e um dia nós vamos transformar também a história desse país, porque tem muita gente nas favelas, na periferia, que dá errado porque não tem oportunidade. E eu acho que o Mãos de Maria, ele foi muito disso. Ele nasce primeiro como um projeto, porque a gente enxergou ali que existia um problema concreto com as nossas mulheres e que não adiantava mais a gente fazer palestra, não adiantava a gente conversar, a gente precisava colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa ali era dar ferramenta, né? Então, o que é a culinária hoje para as nossas mulheres? Ela é uma ferramenta de libertação, ela é uma ferramenta de independência. Ela é o grito de guerra da mulher que muitas vezes está ali oprimida porque depende daquele agressor. E nas periferias isso é muito forte. Gente, para levar uma mulher para a sala de alfabetização de jovens e adultos, a gente tem que lutar com os mais diversos tipos de preconceito, inclusive com o machismo de dentro de casa, porque aquele homem não quer que a mulher vá se alfabetizar, aprender a ler. Né? Então, o Mãos de Maria, ele nasce nesse momento, acho que desde o princípio ele foi pensado com muito, muito, muito carinho, com muito amor e já com essa visão de que ele nos ajudaria a salvar a vida de muitas mulheres. Eu acho que a gente, ao longo desse caminho, a gente tem mais histórias felizes do que histórias tristes para contar, mas a gente tem algumas histórias aí de mulheres que a gente perdeu no meio do caminho, mas que tem sido uma história que nos inspira, que nos ajuda, acho que põe a mulher da periferia enquanto protagonista, que é uma coisa que a gente fala para as nossas meninas, que elas podem ser o que elas querem ser, que elas desejam ser, e que ninguém nasce predestinado por conta do seu CEP, por conta da sua localização, por conta da sua roupa. Né? O que a gente fala para elas é o seguinte, sempre para acreditar, para buscar oportunidade e que a gente está aqui para ser essa porta, para ser essa ferramenta de oportunidade para essas mulheres, para essa comunidade, e que hoje a gente quer levar para o Brasil inteiro e que depois a gente quer levar para o mundo, né? A gente não quer mais. A última vez que a gente se falou, Sandra, a gente queria levar para o Brasil, agora a gente já está sonhando um pouco mais alto de levar para o mundo. E eu vou dizer uma coisa bem bacana para vocês. Hoje eu fui fazer um teste, né, aqui da live e entrou no teste um amigo meu, que não está aqui agora, mas ele mora em Nova York, até comentei com a Sônia. Ele mora lá e ele entrou agora para trabalhar naquele Le Cordon Bleu, lá, aquele buffet super famoso. E eu falei para ele já de vocês, falei do Instituto, e ele quer pensar em como nos ajudar. Então, olha só. A gente também sonha alto, viu, Ju? Exato. O Instituto a gente tem que sonhar alto. E a gente está ficando muito forte, né? Eu estou lembrando aqui, ó, a Viviane, nós vamos levar para o mundo, porque a gente tem aqui muitas coisas, e tendo vocês como essa fonte de inspiração. Agora, está quase acabando, mas eu queria, Juliana, que você dissesse uma coisa para a gente daqui, né? A gente sabe que muitas vezes o que a gente consegue doar não é muito, mas às vezes a gente tenta doar aquilo que é mais significativo para vocês e tentar dar eu falo... Não existe doação pouca ou muita, viu? Eu acho que não existe essa. Toda doação, ela ajuda muito e ela faz uma diferença. Eu tenho falado e é verdade, se cada um de nós olhar um pouquinho para o lado e ajudar um pouquinho, hoje no mundo ninguém estaria passando necessidade. Era isso que eu ia falar. Sandra. Eu queria que a Bruna colocasse aqui no nosso chat o número da conta de vocês. A gente colocou um QR Code que vai continuar
toda doação, eu lembro muito disso que você me fala todos os dias, Elis. O pouco é muito. Então, eu queria mas evoluir com uma coisa, Juliana. Como ou o que você diria para essas pessoas que estão aqui? Como a gente poderia ajudar mais vocês? O que você acha que seria bacana a gente fazer em termos de ampliação? Porque nós somos uma rede, né? O Instituto Ela de Mulheres. Às vezes as pessoas perguntam para a gente: vocês são feministas? Eu digo não. A gente acredita nos homens que acreditam nas mulheres. Uhum. E é assim. E o feminismo, ele não é ao contrário do machismo, né? É isso. Muito pelo contrário. O homem, ele fortalece a nossa luta. A gente precisa... o machismo, ele só vai acabar quando homens e mulheres estiverem juntos. Quando a gente entender que a gente precisa, que nós somos seres humanos, né? Que não é o sexo, não é a raça, isso não é o gênero que nos diferencia. Muito pelo contrário, que nós somos e nós temos que ter direitos iguais. Eu acho que isso é o mais importante, né? Todos somos capazes. E hoje a gente sabe que ainda não é a realidade das nossas mulheres. Não é a realidade. Para a gente é muito difícil conquistar o espaço. E isso em todos os âmbitos. Sim. Quando a gente está falando da periferia, quando a gente está falando da mulher negra, isso é muito mais difícil, né? Mesmo quando são duas mulheres, eu sou branca, mas mesmo quando são duas mulheres da periferia e uma é negra e outra é branca, a gente sabe que a mulher que é branca, ela vai ter mais espaço. Sim. Só pela questão da cor. Sim. Então, a gente tem que levantar essa bandeira da mulher, ela é muito importante. E nós não somos contra os homens. Isso. Nós somos a favor das mulheres e os homens, eles fortalecem a nossa luta. Isso mesmo. Agora, Sandra, assim... Uma coisa que nos ajuda muito é fazer, por exemplo, como vocês estão fazendo hoje. Abrir o espaço de vocês para que a gente possa contar a nossa história. Assim como eu e a Elisandra, tem centenas de mulheres, de homens maravilhosos que estão fazendo um trabalho nas suas comunidades, assim, que é uma coisa gigantesca, é uma coisa emocionante que às vezes não tem ninguém para olhar para esse Brasil, né? Que Brasil é esse que ninguém vê? Né? A gente tem o nosso amigo Gilson, que ele fala que a pandemia trouxe isso muito em evidência, né? Os dois Brasis. Foi mesmo. O Brasil do home office, o Brasil do álcool em gel, o Brasil da máscara e o outro lado do Brasil. O Brasil de quem tem fome, o Brasil de quem não pode ficar em casa, o Brasil de que um álcool em gel é artigo de luxo. Com certeza. Né? Então, por isso, quando eles falam que não tem doação pouca ou muita, doação, gente, é doação. Um prato de comida que você consegue levar para uma pessoa faz uma diferença enorme à vida de uma pessoa que você transformou naquele dia. Isso. A gente tem gente que vai na nossa fila da marmita que muitas vezes a gente gostaria de entregar para ela o café da manhã, o almoço e a janta. Hoje a gente só consegue entregar o almoço. Né? E aí, quando uma das duas desanima, a gente fala sempre uma para outra, né, Elis? Que a gente está fazendo a nossa parte e a gente está fazendo a nossa parte com calor humano, com carinho, com todo afeto, para que ajuda das pessoas com a gente, para que né, e até quando a gente fala com as nossas cozinheiras, a gente fala, olha, preparem a comida como se fosse para casa de vocês. Imagine se fosse vocês nessa situação, como vocês gostariam de lembrar da comida do Monge Maria? E aí elas falam, eu gostaria de lembrar de uma comida de mãe, de uma comida de vó, de uma comida com afeto, de uma comida com amor. E é isso que a gente tem feito. A gente não está falando só sobre a comida em si, a gente está falando sobre acolher, de dizer, olha, a gente está junto, nós somos seres humanos, a gente entende o que está acontecendo com você, e a gente quer que isso passe, a gente quer oferecer oportunidades para que você saia dessa situação de vulnerabilidade. Né? Então, é isso que a gente tem feito dentro do Mãos de Maria, dentro de todos os trabalhos que a gente tem feito. Acho que ninguém faz nada de bom na vida sozinho, viu, Sandra? Então, a gente é muito, muito, muito grato ao Instituto Ela, a todos os parceiros, e eu acho que se hoje eu e a Elis, no Mãos de Maria, a gente está conseguindo fazer esse trabalho, é graças a pessoas como vocês, né? Eu acho que o Mãos de Maria faz jus ao nome dele, porque são muitas mãos. Muito. Cada marmita que a gente entrega, e a gente já entregou mais de 1,5 milhão de marmitas,
foram milhares e milhares de mãos que se deram, que se uniram para fazer essa comida chegar no lar, na casa de quem precisa. Então, nós somos muito, muito gratas a vocês. E nos apoiem, nos sigam nas redes sociais, nos convidem para fazer lives, que a gente gosta muito. Nos convide para ir para Nova York. Nos convidem para ir para Nova York. Eu não sei se ir até lá, né? A presença A gente quer ir. pelo menos por uma live a gente vai. Olha, parece besteira, mas quando eu fui para Paris, para ganhar o prêmio, é muito especial, né? Porque é muito especial, porque a sensação não é só a sensação, é verdade, na favela venceu ali. A gente né? Quando eu fiquei muito feliz por representar o Brasil na premiação no jantar. Só que eu estava muito mais feliz porque eu era da comunidade, né? Porque a sociedade machuca tanto a gente que a gente acredita mesmo que aquilo não é para nós, que a gente não tem futuro, que a gente não vai conseguir vencer, que aquilo não é coisa da nossa cabeça, que a gente é uns pobres coitados. E a gente não é. A gente tem muito que ensinar. A gente tem sonhos, a gente tem força de vontade. Então, quando eu estava ali naquela situação, ali recebendo o prêmio, eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, eu sou Elisandra, eu sou uma moradora da favela de Paraisópolis, eu sou nordestina, eu sou filha de doméstica, eu sou filha de pedreiro, mas eu estou aqui, ganhei um prêmio, né, pelo Mãos de Maria. Então, assim, para a gente, é super importante quando a gente vê uma pessoa da comunidade crescendo, indo para fora, eu acho que não tem um orgulho maior. Com certeza. Exatamente. É poder falar para o nosso morador que ele pode realmente ser o que ele quiser. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que essa Principalmente mensagem fica isso. Eu acho que hoje, o que a gente queria ouvir de vocês, e estar com vocês, e aprender com vocês é isso. Podemos... Juntas nós somos mais fortes. Eu acho que essa coisa das mãos, né, isso nos encanta, porque a nossa metáfora é criar uma rede, né? E a rede, ela tem que tecer para ela poder crescer. E tecer, e quem tece alguma coisa são as mãos que tecem, né? Então, eu queria terminar o nosso encontro agradecendo vocês por estarem aqui. Dizer que contem conosco sempre, Sônia, eu, Mariane, uma série de... As diretoras, Edna, eu assim tenho medo de esquecer o nome de alguém, mas hoje nós somos em 26 mulheres dentro desse instituto, já, eu digo assim, já invadindo o Brasil, e a gente quer levar vocês. Nós queremos ir levando vocês juntos. E nós vamos juntas. É um exemplo muito bacana, né? E, de novo, obrigada, meninas, gratidão por fazerem esse trabalho, por ajudarem tantas pessoas. Eu sei que acho que uma semana atrás vocês perderam uma pessoa, eu vi nas mídias sociais, por conta da violência, né? E a gente também está aí fazendo um trabalho muito próximo da Tatiana Costa, que eu acho que vocês conhecem, ela é da Casa Bem Querer Mulher. É uma pessoa também bastante lutadora, que batalha pelas mulheres, por mudar esse mundo. E queria que você desse uma mensagem final, Elis, para quem está nos ouvindo, uma mensagem final. Eu queria passar a mensagem de esperança, força, para as mulheres que acompanharam a nossa live, para não desistir dos sonhos, né? A gente tem que acreditar no nosso potencial. Realmente as mulheres mudam o mundo, e eu acho que a gente tem feito isso, né? Esse ano de 2020, 2021, tem ficado muito claro a grande força que nós mulheres temos de modificar, de melhorar, de transformar esse país, esse mundo de modo geral, e passar essa mensagem para a gente não desistir. Estamos todas juntas, e que toda essa situação que a gente tem enfrentado já nesse mais de um ano vai passar, e quando passar, a gente estamos firmes, a gente vai estar ainda mais firmes na nossa missão, no nosso propósito, com muito mais condições de poder atingir, impactar muito mais mulheres da comunidade.
E é isso, acreditar na força que a mulher da periferia tem, que a gente é potência. A mulher da favela é potência. Isso mesmo. Ju, uma mensagem final. Gente, acho que o sentimento é de gratidão, agradecer por todas as pessoas que estão nos acompanhando, por todas as pessoas que têm nos ajudado a transformar a nossa missão em realidade. Eu acho que isso só tem sido possível, esse movimento de construção junto com uma desconstrução, graças a pessoas como vocês, graças ao Instituto Elas, graças à dona Raquel, lá da Escola Visconde de Porto Seguro, que nos uniu. Então, de agradecer, de dizer, deem a oportunidade, olhem para o lado, se cuidem, acho que é o momento da gente se cuidar, da gente cuidar dos nossos, para que daqui a um tempo a gente possa se abraçar. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito fortalecido depois de tudo isso. Eu acho que essa pandemia, ela veio para unir muitas pessoas do bem, porque hoje eu tenho milhares de amigos que eu não conheço presencialmente, mas que eu conheço, assim, que já fazem parte da minha vida, porque a gente se fala muito, muito, muito mesmo, e a gente tem se ajudado a transformar um pouquinho da história do nosso país. E mesmo que seja uma coisa pequenininha, ela faz uma diferença enorme, gente. Então, às vezes, se não dá para acompanhar o Mãos de Maria, olha para um projeto social que está sendo feito aí perto da tua casa, na tua cidade, porque eu tenho certeza que tem milhares de Julianas, milhares de Elisandras, de Gilsons, de Rejanes por aí, tentando transformar a história do seu povo, da sua gente, e que só está precisando de um espaço aí. Então, muito, muito obrigada, viu, Sandra? E boa noite, pessoal. Eu também quero dar o meu boa noite para todos que estiveram conosco hoje, agradecer quem nos acompanha, dizer que no Instituto Ela a gente tem lá uma série de projetos, como você mesmo citou, e a gente acredita que em algum deles alguém vai se encaixar. A gente precisa de pessoas voluntárias para fazerem o bem, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes e estar de pé, a feijoada no bistrô das Marias. Se Deus quiser. Tá lindo. Assim que passar, nós vamos estar lá e almoçar e nos abraçarmos. Obrigada, meninas. Obrigada para todas que estão aqui conosco. Lembrem-se de colocar, tem aí o número da conta, a gente colocou nas nossas mídias. E quem puder doar, o Mãos de Maria agradece, as mãos de Maria, de todas as Marias do mundo, agradecem a ajuda que vem para vocês, e vocês sendo ajudadas, a gente tem certeza que todas as pessoas estão sendo. Meninas, boa noite, obrigada, até breve. Vamos, muito, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.